Pronto. Bom, Fala, João. Deus te abençoe, João. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. Dona Edna. Dona Edna, boa noite. Seu Oswaldo. Renato. Renato. Jesus morreu por mim. O jugo do pecado, alívio eterno, sangue carmesim. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Sandra Vaz, mãe do Júnior. Dona Sandra. Boa noite. Bem-vindo, Dona Sandra. Sandra Vaz. Mãe. Mãe. Felipe. Loiri Pessoa. Quem? Loiri Pessoa. Loiri Pessoa. Seja bem-vindo. Deus te abençoe, meu irmão. Tati do Paulo. Tati. Forças imensas. Marcos Juscelene. Marcos Juscelene. Jamile e Gabriel. Edilson Mauri. Edilson Mauri, Deus te abençoe, meu irmão.
Ângela. Ângela e o Cláudio. Cristiano Márcio Penques. Cristiano, Deus te abençoe, Cristiano. Jaque de Eduardo. Jaque e Eduardo, benvenuti. Márcio Penques, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Maciel, boa noite, Deus abençoe a todos. Maciel e Madalena. Marcelo e Madalena, Deus abençoe vocês dois. Ângela, dona Ângela compartilhou. Aí, Ângela, compartilhando, hein? José Manuel Patrício. José Manuel Patrício. A gente se conhece desde muito tempo. Muitos anos mesmo. Fátima. Oi? Fátima. Fátima.
Aleluia. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao estudo desta noite com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós clamamos a Tua bênção para este momento, Senhor, de estudo da Tua palavra. Que Tu nos dê, Senhor Deus, a orientação adequada para o nosso viver diário e que o Espírito Santo venha nos influenciar através da Tua palavra. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas diante de Ti. É o que nós clamamos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início abrindo a palavra de Deus num livro de Juízes, lá no capítulo 16. Livro esse capítulo que nós já fizemos um estudo sobre ele e que hoje nós vamos explorar algumas coisas novas no texto. Então nós vamos abrir em Juízes capítulo 16, do versículo 16 até o versículo 22. Importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus. Subi esta vez, porque ele me descobriu todo o seu coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com ele o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei outra vez, como de antes, e me livrarei, porque ele ainda não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no em 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Muito bem, meus irmãos. Indiferença que nós temos visto, meus irmãos, muitas pessoas de hoje vivendo dentro das igrejas, dentro do trabalho, indiferente, negligente, tem sido a marca de muitas pessoas hoje. E essa é uma realidade, meus irmãos, que vai aumentar e continuará aumentando dentro das igrejas, dentro do povo de Deus. Uma incapacidade de dar continuidade àquilo que tem aprendido. Porque se você observar bem aqui a declaração de Sansão para Dalila, você vai descobrir que ele estava muito bem orientado e sabia muito bem o que teria que ter sido feito. E, portanto, ele simplesmente foi indiferente com aquilo que ele conhecia, que foi ensinado desde o ventre materno. Tá? Quando ele estava para nascer, o anjo visitou a mãe dele, tá? E deixou a ela a seguinte frase: você não vai poder, não beba nem bebida forte, nem coma comida imunda, tá? Porque o que tu vai gerar, ele será do Senhor como nazireu, o voto do nazireu. É interessante que até desde o ventre materno que ele não podia se contaminar, a mãe não podia contaminá-lo com bebida alcoólica e com comida imunda. E esse era um compromisso que foi assumido diante de Deus. Da mesma forma como hoje as pessoas têm, entre parentes, aberto a sua confissão de fé, né, dizendo que vai assumir compromissos, e aceita os compromissos, e diz sim para muitas coisas dentro da igreja. Mas quando nós vamos observando no decorrer dos anos,
no decorrer do tempo, parece que as pessoas vão se tornando cada vez mais indiferentes e menos responsabilidade, com menos compromisso possível, a ponto de tudo aquilo que se refere a Deus vai para o segundo plano da sua vida. Porque o primeiro plano da sua vida é ele mesmo, vira um egocêntrico, viram pessoas que procuram os seus próprios interesses, e daí para frente o plano de Deus, a vontade soberana de Deus é simplesmente negligenciada e se trata dela com indiferença total. E o que nós temos visto é realmente que, apesar da orientação, apesar da palavra de Deus ser ensinada, apesar do Senhor Deus orientar, mostrar a cada dia que passa, para cada uma pessoa, para cada um que está dentro do templo e escutando aí fora, hoje em live, hoje a tecnologia está espalhando a palavra para todo lado, mesmo assim ela é tratada ainda com muita indiferença. Nós temos um quadro diante de nós aqui que a impressão que nós temos é que não adiantou nada orientar, não adiantou nada os pais educar Sansão nos princípios estabelecidos no voto do Nazireu por orientação de Deus, diretamente de Deus, né? Assim como a igreja hoje é orientada diretamente pelo Espírito Santo através da palavra, mas a impressão que muitas das vezes nós estamos tendo é que a palavra não encontra espaço no coração das pessoas. Elas ouvem muito, entendem, né? Mas não passa disso. Infelizmente, fica baseado na sua imaginação, quando daqui a pouco aparece algo mais importante, aparece algo que interessa mais, e as pessoas simplesmente vão se desviando, vão se envolvendo com o mundão, vão se envolvendo com outras coisas, e quando nós menos esperamos, lá está a pessoa abandonou Cristo, abandonou a igreja, abandonou o Evangelho e se abraçou com o mundo. E quando se abraça com o mundo, consequências advirão. Nós vamos ver nesse texto que as pessoas se comportam de maneira estranha, mesmo ouvindo a palavra de Deus como uma advertência, mesmo ouvindo do perigo que existe em torno da desobediência, mesmo ouvindo falar das consequências, mesmo assim parece que o pecado tem um poder tão grandioso que não permite as pessoas simplesmente se tornarem livres, o que prova que elas não têm Jesus no coração. Temos sim que buscar o Senhor Jesus Cristo, conhecer essa verdade que liberta, porque o que nós temos visto é a indiferença que tem aumentado, negligência por coisas sérias de Deus, e muitas das vezes, meus irmãos, não basta simplesmente dizer que é crente porque foi numa igreja, não, muitas das vezes nós temos visto pessoas que entram e saem da igreja, mas o padrão de vida que está levando não condiz com a realidade daquilo que se ensina. E hoje nós vamos ver a indiferença de Sansão com relação a todos o seu aprendizado, desde dentro de casa, do pai, da mãe, ensinando, ele se desviou, ele não deu a devida atenção, ele se tornou indiferente a tudo e a todos. E nós vamos observar então. Nós vamos ver a primeira coisa aqui, que existe um perigo, existe uma situação muito difícil, né, que a indiferença pode colocar no coração de uma pessoa que já conhece o Evangelho, que conhece a palavra, que já ouviu a palavra. O que nós temos mais hoje, meus irmãos, é incrível. A quantidade de pessoas que dizem que são desviados, pessoas que se autotitulam crentes, que abandonaram a palavra, conhecem a palavra, conhecem o Evangelho, mas são indiferentes a eles. Então nós vamos observando que a primeira coisa que essa indiferença pode fazer é colocar a vida espiritual e física em perigo. Meus irmãos, parece que as pessoas, nós seres humanos, gostamos de andar na corda bamba. E isso mesmo, meus irmãos, parece que nós gostamos do perigo, sem medir consequências. Esses dias mesmo eu estava vendo aí a lava vulcânica descendo lá do vulcão
a das Ilhas Canárias, é uma pessoa lá com uma frigideira em cima da pedra derretida a menos de meio metro do fogo, e estava lá esticando com frigideira para ver se fritava o ovo. Eu fiquei imaginando aquela cena, falei, as pessoas perderam a noção, não tem mais amor à vida. Não tem, largaram, estão abandonando, estão virando realmente, não levam a sério, não tem desejos de realmente de amar nem a si mesmo, nem a própria vida. Né? O que nós estamos vendo aqui, que essas pessoas estão se colocando cada dia mais em perigo, né? Envolvendo-se com o pecado, porque se você pegar do versículo 6 até o versículo 15 desse texto, você vai ver o envolvimento. Ele não cai em pecado do momento para o outro, vai se envolvendo aqui, né? Ele vai se envolvendo, Sansão vai se envolvendo nas conversas de Dalila, enganou ela 3 vezes, né? A primeira vez ele disse para ela que se amarrasse ele com tendões frescos, né, arrancados de raízes, ele ficaria preso e não conseguiria sair. Depois ele falou que se amarrassem ele com 7 cordas novas, ele não sairia. Tudo mentira. Saiu. Começou a brincar, né, meus irmãos? Começou a brincar, começou a achar que pode brincar com perigo, que pode brincar à vontade, pode zombar, né? Eu me lembro bastante sempre quando eu vejo assim a zombaria pela vida do Salmo 1, né? Aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam à roda dos escarnecedores. As pessoas que escarnecem da vida que Deus lhe deu, as pessoas que escarnecem de tudo aquilo que é bom para si mesmo, né? Não tem prazer na lei do Senhor, porque ele não ama nem a própria vida, ele escarnece dela, ele brinca com ela, né? E às vezes nós mesmos, crente mais maduro, tá? Dá vontade de largar para lá, já que quer experimentar, então vai. Mas nós temos que ir lá, visitar, conversar, oferecer oportunidade, mas mesmo assim muitas vezes nós ouvimos aquilo que jamais esperávamos ouvir, né? E ele está aqui brincando, brincou várias e várias vezes com o inimigo da sua alma. Ele estava iludido, achando que Dalila o amava. Não amava ninguém, ela amava o dinheiro, ela gostava de dinheiro, né? Como a maioria das pessoas de hoje gostam do dinheiro, da corrupção, né? Gosta do dinheiro. Paulo chega a dizer que é a raiz de todos os males. Oferecer o dinheiro para ela, e ela então aceitou a proposta de trair Sansão. Isso mesmo, irmão. Quem anda brincando com o pecado, quem anda brincando, meus irmãos, no ambiente onde o diabo governa e manda e desmanda, o que vai acontecer é exatamente isso, tá? Vai se colocar, vai se expor ao perigo. Na mente dele não tem mais perigo. Ele pode simplesmente conviver lá no meio, no ambiente onde era proibido por Deus para que ele não fizesse isso. Ele não podia beber, ele não podia tocar coisa imunda, por isso ele não podia tocar num corpo, tá? Não podia raspar a cabeça. O que ele faz? Ele quebra tudo isso, ele é desobediente. Por quê? Porque ficou flertando com o perigo, ficou enamorado com o perigo, né? Não conheceu mais as pessoas, não tinha mais nem discernimento para saber a mulher que ele tinha, não teve discernimento para se casar, se envolveu com coisas que Deus proíbe. Mas infelizmente, meus irmãos, os grandes problemas de casamentos que nós estamos vendo por aí hoje está baseado nas más escolhas, porque não seguem o conselho da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando vai tratar desse assunto, vai deixar bem claro: não entreis em julgo desigual. O que Sansão fez? Entrou em julgo desigual. Achou que podia ficar. Antes disso, ele já tinha entrado lá na cidade, lá, se prostituído com uma prostituta. Aí depois disso ele vai encontrar então a Dalila e ficou com ela, desobedecendo aos pais que recomendavam que ele achasse uma mulher da própria tribo de Israel. O que ele fez? Desobedece a si mesmo. Desobedece, achando que não há consequências, né, meus irmãos? As pessoas que andam na corda bamba sempre acham que vai conseguir se equilibrar até chegar do outro lado, né? Vai na corda, a corda não rebenta, não existe problema dele cair, dele ficar fraco,
ele não avalia, ele perdeu o discernimento, ele não tem mais capacidade de avaliação daquilo que está errado na vida dele. O que ele faz? Ele vai em frente. Ele vai em frente e brincou 3 vezes com o perigo. Né? Mas acontece que ele chegou um momento que ele achou que podia continuar ocultando a verdade, né? Mas o diabo não dorme no ponto, não tira férias, não cochila, está lá de olho nele. E diz o texto aqui no versículo 16, né, que o inimigo, importunando ela todos os dias com suas palavras e molestando. Meus irmãos, ela tinha um propósito, a mente dela estava voltada para aquele dinheiro que ofereceram para ela. Ela já não olhava mais para Sansão com carinho, com amor, com nada. Ela estava querendo ver dinheiro, ela queria boa vida. Foi o que o diabo ofereceu para Jesus Cristo e ela aceitou. Ela aceitou traí-lo. Ela aceitou abraçar realmente o dinheiro. Foi o que ela fez. Enquanto ela não conseguiu, ela não parou de tentar a cabeça dele. E diz a Bíblia que ele foi ficando nervoso de tanto que ela molestou, que ele sentiu raiva a ponto de querer matar. Raiva de matar mesmo, aquela raiva terrível. Para não fazer isso, ele pega, cai na armadilha do diabo. Né? Caiu na armadilha. E contou. Contou, abriu a boca grande e falou que não podia. Ele podia contar que ele fazia parte do voto do Nazireu? Podia. Todo mundo sabia que era voto do Nazireu. E ele disse isso no início. Né? É o voto do Nazireu. O povo de Israel sabia, aquele ali foi dedicado a Deus, porque está fazendo o voto do Nazireu. Né? E então aquele voto incluía que ele fosse totalmente dedicado a Deus. Por isso não podia se contaminar com bebida alcoólica, não podia raspar a cabeça, não podia tocar no corpo. E o que acontece? Nós vamos para a igreja, sabemos que não podemos, uma série de coisas, porque a nossa vida agora é outro padrão de vida. Mas parece que em um determinado momento das nossas vidas nós vamos sendo indiferentes com isso, né? Dá a impressão que essas coisas não têm validade, não têm influência. Não é verdade? Não tem influência sobre a nossa vida. Então, nós vamos desprezando, nós vamos largando de lado. Né? O ser humano vai largando de lado. E aí fica exposto ao pecado. Né? Fica exposto ao inimigo. O inimigo não dorme, deu um ponto de apoio, ele pula para dentro. Pronto, dominou. Jesus deixou bem claro que quem peca é escravo do pecado. Não é? E por isso precisa de conhecer a verdade, que é ele. É impressionante, meus irmãos, mas as pessoas são envolvidas por circunstâncias onde ele vai sendo indiferente com as coisas de Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, durante a minha vida toda eu conheci dentro da igreja cantando no coral, pessoas cantando na mocidade, moços, pastores de igreja, presbíteros, diáconos, senhoras da igreja, enfim, tudo aquilo que era para estar lá firme e forte, simplesmente se deixaram iludir, se deixaram e foram se tornando indiferentes com as coisas de Deus, porque teve coisas que eles consideraram mais importante do que a sua própria vida, do que a sua própria alma. E aí foram brincar com o perigo. E quem brinca com o perigo tem uma colheita para fazer. Mas depois que ele contou o segredo, ela então providenciou um meio para que ele fosse preso, para que o inimigo tomasse posse dele de uma vez, agarrasse. E é impressionante porque, sabe como é que ele estava quando ele se expôs de vez ao perigo? Foi quando ele se desarmou totalmente. Primeiro, ele conta que não podia, ele cortou o cabelo. Mas antes já tinha bebido quando procurou lá aquelas vestes festivais para levar lá para os filisteus. Né? Depois encontrou um leão no caminho e na boca do leão havia uma colmeia de abelha. Ele foi para lá, comeu mel. Até depois ele vai fazer o enigma de Sansão, lembra? Pois então, aí quando chega lá, ele já tinha tocado no corpo do leão, já tinha bebido e agora raspou a cabeça. E agora
a situação dele piora, porque ele está nas mãos do perigo. E agora ele está na mão do inimigo. E ela faz um cafuné nele e ele dorme no colo dela. E aí nós temos que aprender que é necessário vigiar e orar. E diz o texto que ele dormia, lá no versículo 20, olha lá. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, diz consigo mesmo, sairei esta vez ainda. Resultado, ele estava dormindo. Sabe quem mais estava dormindo com o diabo rodando por perto? Sabe quem? Os discípulos, lembra? Getsemane, lá no jardim, quando Jesus Cristo estava sendo preso. Hein? Quem é que estava lá dormindo? Os discípulos. Jesus saiu para orar e eles dormiram. É necessário dormir? Mas cuidado, porque não podemos dormir perto do diabo. Não quer dizer dormir fisicamente, não, hein? É se expor espiritualmente ao ponto de se tornar indiferente com as coisas do inimigo. Achar que pode simplesmente descansar porque o inimigo não vai fazer mais nada. Ele vai fazer exatamente aí. Infelizmente, o que vai acontecer? Ele dorme porque não vigia. Não vigiou. Vigiai e orai, Jesus avisou. Vigiai e orai para não cair em tentação. E ele não vigiou. O pecado, meus irmãos, ele engana e destrói as nossas convicções e certezas. Ele não sabia ainda. É interessante que ele tinha certeza absoluta que o voto do Nazireu estava em vigor. Por isso ele tinha aquela força que o Senhor Deus tinha dado a ele, que tinha uma função, tinha uma finalidade aquilo. A finalidade era libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas o que ele faz? Se torna indiferente, não liga para os compromissos, não liga para a responsabilidade que ele tinha sobre si. Entregou tudo isso na mão do inimigo. Quando ele acaba de entregar, agora ele vai dormir. Quando ele dorme, aconteceu o pior. Não é mesmo? Ele aconteceu o pior. Tá? Por quê? Primeiro porque o inimigo destrói as convicções. Primeiro porque o pecado, meus irmãos, engana e destrói. Tem muita gente achando, meus irmãos, que ele aceitou Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador e que isso ninguém vai poder tirar da cabeça dele. Só se você for vigilante e ora e estuda a palavra e está convicto profundamente buscando diante de Deus, se firmando passo a passo com Deus, não vá virar as costas e brincar com o inimigo, não, porque ele pode destruir nossas convicções. Isso mesmo, ele pode arrumar outros caminhos. E aqui no texto vai dizer que ele dorme, quando ele levanta, ele diz assim, eu sei que o Senhor ainda é comigo. E diz o texto, pensando com relação com Deus, ele não sabia ainda, versículo 20. Olha lá, tendo ele despertado do sono, sairei aí dessa vez, como de antes me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor já tinha se retirado dele. Meus irmãos, como isso é perigoso, meus irmãos. Eu fiz uma visita uma vez, a pessoa falou assim, longe da igreja há mais de um ano. Longe da igreja, não lia a Bíblia, não estava mais orando, eu fui lá visitá-la, falei como é que está minha irmã. O resultado da conversa foi simples, sabe qual foi? Não, eu não estou indo na igreja, mas Jesus está comigo. Não, Deus está comigo, Deus tem me abençoado tanto. Olha aí o Sansão. Deus tem me abençoado tanto, longe da igreja, não lê Bíblia, não faz nada, não toma ceia, não participa, não tem comunhão, não canta hinos de louvor, não reconhece, não se humilha, não dá graças. Mas o Senhor é comigo, Duval. Jesus está aqui no meu coração. Assim Sansão pensou também. Se afastou de Deus. Saiu da presença de Deus. O Senhor saiu do coração dele. Aqui na Bíblia. O Senhor já não era mais com ele. E o resultado disso foi que ele, imaginando que ainda estava com Deus, que o Senhor ainda estava com ele, transmitiu ao coração dele uma segurança que ele não tinha mais.
transmitiu ao coração dele que ele tinha uma segurança que ele já tinha perdido, já fazia um tempinho. O Senhor saiu, mas ele achou que não. E isso deu a ele uma falsa segurança, uma ilusão de que ainda era como antes. E é por isso que as pessoas que se desviam dificilmente querem voltar. Porque acham que vão continuar debaixo da proteção divina, que vão continuar sendo abençoados. Uma pessoa falou para mim, eu sou tão abençoada, ultimamente tudo que eu faço dá certo, eu tenho casa, eu tenho dinheiro, eu tenho não sei o quê. Eu falei, então, minha filha, as pessoas mais ricas do mundo são mais abençoadas do que você. Se você mede bênçãos pelos bens materiais, toma cuidado, porque as pessoas ao redor têm mais bênçãos do que tu. Mas esse não é a medida da bênção, esse não é o padrão da bênção. O padrão da bênção se mede espiritualmente. Isso mesmo. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, a bênção principal é o reino de Deus. Mas você vai conversar com as pessoas, elas dizem assim para você, mas Jesus está aqui. São pessoas a mesma coisa. Vou me levantar, vou fazer a mesma coisa que antes, porque ninguém pode comigo. Ai, pode sim. Porque o Senhor não era mais com ele. Foi necessário que o Senhor se retirasse. Foi necessário ele fazer uma caminhada agora para se conscientizar que não se afasta-se de Deus. As pessoas estão batendo em cima de martelo, as pessoas estão batendo firme com a ideia de que o Senhor Deus não toma atitude. Mas ele já tinha tomado, a primeira coisa foi se afastar. Deixou ele, você quer sair? Então você sai. Você sabe o caminho, sabe como é que faz. Você sabe tudo, eu tenho te orientado, tenho te ajudado, tenho te dado forças. Você é respeitado. Você tem uma fina reputação como um homem de Deus, um homem forte, mais conhecido, o mais forte do mundo. Não tem ninguém mais forte que ele até hoje, nem vai ter, né? Porque o Senhor Deus era com ele realmente nesse sentido. O resultado foi que ele acreditou que o Senhor era com ele. E quando ele levanta, que ele vai recorrer a esse Senhor, que ele vai em busca dessa força que ele tinha antes. Só que ele não tinha mais. Não tinha mais. Né? Não tinha mais porque ele precisou de vigiar e não vigiou. Você pensa que a relação com Deus ainda está normal, não está mais. Tem pessoas achando, meus irmãos, que a relação com Deus ela continua nós fazendo qualquer coisa. Se nós estivermos fazendo qualquer coisa, que o Senhor Deus vai continuar do mesmo jeito do nosso lado. Não vai, meus irmãos, ele vai nos disciplinar, vai puxar nossas orelhas. Se for necessário, ele vai nos abater. Se for necessário, ele nos tira do mundo. Mas não se iluda de que você vai ser tratado do mesmo jeito que se for obediente. Não vai, não dá. A Bíblia é rica nesse ensino. Tá? Aí eu estou com Deus, não seja desobediente. Seja uma pessoa obediente. Quando assumir um dia a vontade de servir a Deus, continue dentro dela. Porque se abandonar essa comunhão, se abandonar essa relação com Deus, com certeza vai vir consequências graves, gravíssimas, sobre a vida das pessoas que desobedecem a Deus. Tá? O maior inimigo, meus irmãos, está dentro do homem. O maior inimigo nem eram os filisteus. O maior inimigo era Sansão mesmo, meu irmão. Fraco, 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 fraco. Teve relação com prostituta, daqui a pouco, a primeira mulher que apareceu na vida dele, ele já se apaixonou, se namorou, diz o texto. Se namorou, gostou, foi ficando, né? Ela devia ser bonita, né? Aí encheu os olhos, só que o diabo estava por trás dessa história dele, ele nem viu. Não dá para ver, né? Porque a primeira coisa que mudou foi a cabeça, o problema que ele tinha era dentro dele. Só que ele achou que não, que podia lidar com o perigo, que ele dava conta. Né? Afinal de contas, eu sou Sansão, tenho força, eu brigo mesmo. Eu marreto o diabo, acabo com ele. Vai lá fazer. Ele está pensando que o diabo vai botar o quê? Uma armadura para lutar com ele? Não vai não. Vai derrubar ele só com isso aqui. Acabou, caiu. Foi para a lama. Foi para a lama. Literalmente. É necessário vigiar. Depois disso nós vamos encontrar no versículo as consequências, meus irmãos, que a maioria das pessoas acreditam que não vai ter. Tá? Uma disciplina que visa restauração.
Às vezes as pessoas se desviam da palavra de Deus, fazem coisa contra a palavra de Deus, como nós todos, pecamos diante de Deus, mas e aí achamos que não. É necessária a disciplina, meu irmão. Nós não podemos ficar soltos. Nós não podemos de forma alguma achar que estamos livres para continuar pecando. Não dá para continuar pecando servindo esse Deus glorioso que nós conhecemos. O nosso Deus é poderoso, santo, te ama profundamente, a ponto de tomar a providência de nos colocar em disciplina para a restauração. É para a restauração, tá? Deus, meus irmãos, Ele não muda, Ele é imutável. Ele é santo, jamais vai deixar de ser santo para nos tolerar o pecado. Às vezes as pessoas acham que Deus pode tolerar pecado. Deus não pode, não pode. Não é da natureza divina isso. Não pode. Deus é santo, 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 e isso vai embora, é imensurável. Tá? Não dá para nós ficar aí achando que podemos conviver com Deus com o coração impuro, com pecados ocultos, com coisas erradas. Não vamos conseguir agradar esse nosso Deus vivendo desta forma. Essa é uma forma errônea que o Senhor Deus não tolera. Ele vai nos disciplinar com uma boa intenção. Às vezes as pessoas acham que Deus é rude, né? Não, rude somos nós. Ele não, ele é justo. Tá? Ele é justo e nos ama profundamente. Ele é justo porque ele avisa com antecedência. Ele avisa, ó, não vá tocar em corpo morto. Não vá beber bebida alcoólica. Não pode raspar a cabeça. Você entendeu? É bom. E aí, vem a indiferença. Isso aí não tem problema, eu posso fazer assim mesmo, né? Eu posso fazer assim mesmo. Estou cansado de ver, meus irmãos, pessoas que foram avisadas, orientadas, de repente chega a notícia, morreram de acidente. O que foi? Uma batida de caminhão, de carro, passou por cima dele e morreu. Oh, mas Deus faz isso. Ele quer isso. Não tem saída. Procura. Acha. Isso é a realidade. Consequências do pecado, meus irmãos, compromete o testemunho. Exatamente. Ele compromete o testemunho. Expõe ao ridículo. Servo de Deus. E com isso vai a igreja, vai o nome de Jesus junto. Leva, você é crente? Sou crente, estou indo na igreja. Depois de um bom tempo trabalhando no setor, dentro de uma indústria, dentro do negócio, todo mundo conhece ele como crente. Quando ele daqui a pouco passou a achar que isso não precisava, que isso é indiferente. E aí compromete seu testemunho, cometendo pecado, coisas graves. Isso, meus irmãos, serve para ridicularizar o Evangelho, para tirar a moral do Evangelho, para tirar a autoridade da palavra, que não consegue tirar porque a palavra é de Deus. Mas se você for dizer para as pessoas que te conhecem que você é crente, vão rir, vão zombar de Sansão. Esse aqui, que é o homem forte, foram lá e furaram os olhos dele. Cadê o homem forte? Agora está andando aí amarrado, hein? Servindo de zombaria. Isso mesmo, meus irmãos. Serve de zombaria. Né? Ridículo, expõe ao ridículo. Né? Meninos da igreja, rapazes da igreja, hoje, não sei o que, não preciso não, amanhã estão nas drogas, caindo aí na miséria. Zombando, brincando, não sendo indiferentes com as coisas de Deus. As meninas a mesma coisa, ficando grávidas, vindo para lá e para cá, achando que podem viver de qualquer forma. Não podem, meus irmãos, não devem. Isso faz parte do padrão estabelecido por Deus, esclarecido, ensinado, bate-se em cima disso constantemente, portanto, porque é sério, não pode ser tratado com indiferença. Todas as vezes que as pessoas tratam as coisas de Deus com indiferença, as consequências advirão. Com certeza. Por quê?
Tira a visão espiritual. Não consegue mais enxergar. Tira a visão espiritual, meus irmãos. Não consegue mais ver a vontade de Deus para a sua vida. Passa a viver a sua própria vontade. Passa a satisfazer os seus próprios desejos. Pessoas que ficam cegas espirituais passam a viver seus próprios desejos. Paulo vai falar isso lá para os Gálatas, quando o Espírito Santo que trava uma luta para não permitir que nós façamos aquilo que desejamos, que é pecar. Né? Tira essa visão de Deus. Tira aquela visão de quem é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele Deus abençoador, protetor, que cuida do seu povo. Mas parece que agora não cuida mais, nós somos indiferentes, não me interessa mais o que Deus tem para mim. Agora eu vou olhar para o mundão, porque o mundão é que é bom. Quanta gente diferente, né, meus irmãos? O tempo está passando, a história está se desenrolando, a humanidade progredindo para o abismo e as pessoas continuam indiferentes. Dentro, fora, indiferentes à palavra de Deus. Perde-se a alegria de ser crente, de ser salvo. Perde-se a liberdade com Deus. Não tem mais liberdade para chegar diante do altar. Não dá para chegar lá, meu irmão. Só vai dar para chegar lá se houver mudanças. Não pode chegar diante do altar de Deus do jeito que está. Tem que mudar, tem que arrepender, tem que confessar. Sim. Né? Perde-se a alegria. Aquela bênção que tinha. Meus irmãos, eu não conheço ninguém que se afastou de Deus, que se afasta da igreja, se afasta da palavra, que não ora, que é uma pessoa feliz. A sua família não é feliz com a família não é feliz, família que não anda com Cristo não é família feliz, tem sempre um vazio no meio e corre um risco seríssimo de a qualquer momento querer cobrir e tapar seus vazios internos da sua alma, tá? Com bebida alcoólica, com droga, com vícios, porque é um oco, dá um oco por dentro, que só Cristo pode trazer essa alegria. Quando tratamos as coisas de Deus com indiferença, obviamente nós vamos ter consequências graves. O homem não pode viver sem Deus. Ele tanto não pode viver sem Deus que ele cria ídolos para si. Ele cria subterfúgios para si. Ele desenvolve vícios para si. Para poder cobrir, para poder ficar, pelo menos, anestesiando daquela situação toda. Mas eu sou feliz. Mentira! Que feliz o quê? Feliz só é aquele que tem Cristo. Aquele que tem fruto do Espírito Santo no coração. Essa é uma realidade. Perde-se a alegria da salvação. Perde-se a liberdade com Deus. E leva a morte espiritual. Acabou. Não perde salvação. Vai estar lá, ruim, sofrendo com uma coisa terrível. Não é? Morte espiritual é física, hein? Tem muita gente que morreu aí pelo caminhada cristã aí porque insistiram em andar pelo caminho do mal. E o Senhor interrompe mesmo. Tá? E como interrompe? Como consequências do pecado e da desobediência. Meus irmãos, como o homem é de dura cerviz. Você sabe como é que está lá no grego, dura cerviz? Cabeçudo. Cabeçudo, aquele que você fala. Ele faz assim com a cabeça, ó. É mesmo, ele, poxa vida, vira as costas e faz o errado. Pessoas vivem assim, tá? Desobediente, teimoso, indiferente, negligente, vivendo a vida como se ela fosse acabar aqui nesse mundão mesmo. Não vai acabar aqui. Aprenda isso de uma vez. Que decepção para aqueles que acham que tudo termina aqui. Não vai terminar aqui não, meu irmão. Não pense que acaba no cemitério, que não acaba antes do cemitério, né? Às vezes acabou lá dentro do hospital mesmo, onde morreu. Pessoas acham que já morreu, acabou. Não acabou não. Não acabou não. Tem continuidade. Tem acerto para ser feito. Uma série de coisas.
E por fim, meus irmãos, lá no versículo 22, nós vamos ler uma palavra interessante que diz assim: e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Bom, todo mundo sabe que se rapar a cabeça, logo em seguida acontece o quê? Naturalmente ele cresce de novo. É ou não é? Então por que registrou isso aqui? Presta bem atenção porque registrou isso aqui. E nós vamos aprender uma liçãozinha bem importante, uma lição importante. E o cabelo começou a crescer de novo. Quando o autor escreve aqui, ele está dizendo assim: o cabelo nasceu de novo porque tem um propósito nesse cabelo crescer. E nós vamos ver qual foi o propósito. Primeira coisa, nós vamos descobrir: Deus é imutável. Imutável. Por isso nós não somos consumidos. O que o Senhor Deus falou para a mãe dele? Ele será consagrado a mim. Não pode fazer isso, isso e isso. Não pode beber bebida alcoólica, não pode derrapar a cabeça, não pode tocar um corpo imundo ou morto. Bom, ele furaram os olhos dele. Ele foi para o calabouço e foi para lá, né, empurrar um moinho, igual um burro, né, empunhando o burrinho, empurrando o moinho. Resultado, bebeu bebida alcoólica? Não. Resultado, tocou mais algum corpo morto? Também? Não. Mas faltava alguma coisinha ainda. Faltava crescer o cabelo, porque assim que o cabelo crescesse, como Deus é imutável, mantém a promessa. E é o que nós vamos ver no texto. Ele começa a crescer o cabelo, Deus é imutável, por isso não somos consumidos. Jesus fala lá em Mateus 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo. Perdão, não é Mateus, é Malaquias. Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Se o Senhor disse assim: eu vou te amar, acabou. Eternamente Ele vai te amar. Nunca mais nada pode mudar isso. Se Ele disse: eu vou te salvar, você nunca mais vai perder a salvação. Sabe por quê? Porque Ele é imutável. Deus não pode ser apanhado por surpresa. Deus não pode ser surpreendido por nosso pecado. Porque Ele já está lá vendo tudo no céu, prontinho, só está acontecendo aqui. Glória a Ele por isso, porque eu não mudo, vós não sois consumidos. Porque eu não mudo, Sansão vai se restaurar aqui na minha presença lentamente. Imagina quantos meses não levou para aquele cabelo bater lá no ombro de Sansão. Hein? Levou um tempo lá, o redemoinho, lá no moinho. Sofrendo lá, puxando, amadurecendo, se arrependendo, confessando, se humilhando, pedindo perdão. Não é? Pedindo perdão, vai pedir perdão. Hein? E diz o texto, né? E o sofrimento nos faz lembrar de Deus. E aí nós oramos. E Ele nos ouve. Lembra a oração que Ele fez? Senhor, permita-me vingar. Aí o Senhor Deus falou: bom, para você voltar a ter força, é necessário que você não tenha bebido, não tenha tocado em cobre, e também o cabelo tem que estar grande. Quando ele faz a oração, o cabelo está no normal. Ele vinha orando todo dia. E o cabelo crescendo. E ele sabendo que tinha pisado na bola, sabendo que já tinha desobedecido a Deus, o que ele faz? Talvez alguém lá no meio lá da turma lá estava cego mesmo para oferecer bebida alcoólica para ele. Não quero. Eu não quero. Deu, agora eu não quero, né? Tem gosto amargo, tem gosto de veneno, tem gosto de sofrimento, tem gosto de dor, né? Então eu não quero. Não é verdade? Aí o resultado, se afastou disso. Estava lá pagando. Estava lá se recuperando. Quando ele
cai lá naquele moinho. O sofrimento é uma bênção na vida do crente. O sofrimento é uma bênção, faz o crente lembrar de Deus. Quantas vezes, né? Você vai no hospital visitar alguém, ô pastor, quando eu sair daqui eu vou ser mais crente. Não era antes, mas depois do salavanco, agora eu vou ser mais crente. Ai, pastor, como é que eu preciso? Estou longe da igreja, estou longe do Senhor Deus. Quando eu sair daqui, Senhor, eu vou frequentar a igreja, eu vou fazer um esforço. Eu juro, Senhor, que eu vou fazer um esforço de estar na tua igreja. Já ouvi muito isso. É porque o sofrimento é uma beleza para nos fazer, meus irmãos, lembrar das coisas de Deus. Lembrar das coisas que pertencem ao nosso Deus. O sofrimento faz nos lembrar, aí nós oramos, lá no versículo de Jeremias 29:12, ele diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Sabe onde eles estavam? No cativeiro. Lá no versículo 28. Eles estavam no cativeiro, orando a Deus, pedindo para que Deus solucionasse o problema deles. Meus irmãos, Deus é imutável. A graça de Deus fortalece o homem para voltar. Nunca esqueça isso. A graça, o amor de Deus está te dando força. Ele nos dá força. As forças retornam para que nós possamos voltar a fazer a vontade soberana dele. Para fazermos voltar a sermos obedientes a ele. Isso mesmo, amados. É o que a palavra de Deus nos ensina nesse texto. O Senhor Deus é misericordioso, o Senhor Deus é gracioso. Ele nos concedeu a graça. Sansão está lá, desobediente. Ele concedeu a graça. O cabelo cresceu, saiu dali, foi lá nas duas pilastras central do templo de Dagon e empurrou, caiu mesmo. Matou mais filisteu durante a sua morte. Matou na sua morte mais do que durante a sua vida. Só numa pancada só foi 3.000 filisteus. Isso mesmo. Deus é assim, é bom, misericordioso. Nos dá força. Nos faz crescer. Para voltar, para estar junto dele, para ser abençoado. Deus não guarda rancor. Deus não guarda mágoa. Deus não cobra aquilo que lhe ofereceu perdão. Deus não vai cobrar aquilo que foi perdoado na cruz. E os nossos pecados foram perdoados naquela cruz. Aceite esse perdão e essa graça. E aí nós vamos caminhando junto. Que o Senhor Deus assim nos oriente. Cada vez mais. Vamos concluir. Meus irmãos, a vida cristã precisa de cuidados especiais. Ser crente precisa de cuidados especiais, de atenção, né? De oração, vigilância, disciplina, estudo. Estudo da palavra de Deus. Assiduidade nos estudos bíblicos. Envolvimento com o trabalho da igreja, na comunhão dos irmãos. É necessário ter consciência da nossa fraqueza e buscar em Cristo a solução. Precisamos de cuidados. Vamos cuidar de nós, hein? Precisamos mesmo de Bíblia, de oração, de frequentar a igreja. Precisamos de cuidados especiais. Ter consciência de que somos fracos, miseráveis, precisamos de socorro. Se nós tivermos essa consciência, se nós aprendermos nas Sagradas Escrituras coisas como nós aprendemos hoje, nós poderemos dizer, realmente, o nosso Deus é imutável. Apesar de eu ser o que sou, apesar de ter sido teimoso, desobediente, Ele me deu forças para me voltar. Amém, meus irmãos? Que Deus nos oriente e nos abençoe cada vez mais. A Alzenir de Sena pediu oração por Neudes, o esposo dela, que fará uma cirurgia de catarata no dia 15. Como é o nome do esposo? Neudes. Neudes. E? Só isso? Oração pelo Neudes. Vai fazer uma cirurgia de catarata, hein? Vamos orar ao Senhor para correr tudo bem. Tá? Muito bem, meus irmãos, nós vamos encerrar esse momento de culto com uma oração. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos
agradecidos, ó Deus, por tua graça, por tua bênção derramada sobre cada um de nós. Perdoa, Deus, o nosso pecado e a nossa falha diante de ti. Nos oriente, nos fortaleça e nos dê, Senhor Deus, vitória, para que nós possamos continuar, ó Deus, te obedecendo, te honrando, e que possamos assim, ó Deus, cumprir a tua palavra no poder do Espírito Santo, na dependência, Senhor Deus, do Espírito Santo, para que possamos assim, ó Deus, sermos influenciados por ele, levados por ele à obediência diante de ti. Nos oriente e nos fortaleça cada vez mais. Esteja abençoando, Senhor Deus, Deus, que vai fazer uma cirurgia de catarata, tu sabes disso. Nós clamamos a ti, ó Pai, que tu venha estar com ele, abençoando-o e fortalecendo a sua vida. Perdoa, Deus, o nosso pecado e a nossa falha diante de ti. É o que nós clamamos em Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Noemi está assistindo. Isso aí, Noemi. A Leia e o Tony também. Alô, Tony e Leia. Quem? Dudu. Um abraço, Dudu. Berenice, boa Firme noite. forte. Boa noite, pastor. Até domingo. Boa noite, Berenice. Até domingo, se Deus quiser. Aline do Júnior. Aline. Fátima. Juliana Siqueira. Juliana Siqueira. Tá feio, Juliana? Pequins. Pentes. Luciano. Cristiano. Cristiano. É Cristiano, senhor. Deus te abençoe, Cristiano. Leia, boa noite a todos. Boa noite, Leia.
Alex Mafra. Deus te abençoe. Pessoal, é porque não aparece assim tudo aqui na mesma tela. Quando aparece uma tela lá, outra cá, e não aparece aqui. Nesta vida um caminho de luz, inimigos e tens a escolha, se tu vais aceitar, amanhã pode ser muito claro. Até domingo, se Deus assim nos permitir.